Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é dia 16 de agosto, eu sou Gabriel Galípolo, estamos aqui com Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, com Felipe Graziano, da Jamuno Neto Advogados, e com Sebastião Buto, da Sigla Sul, para tratar dos temas mais relevantes do setor. No Infra em Pauta dessa semana, a gente vai falar sobre o voto apresentado pelo ministro Dias Toffoli, que considera inconstitucional a transferência de concessões, sobre a redução das tarifas de pedágio da Via Bahia pela NTT, pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, e a confirmação pela STF do impedimento do TCU de determinar a redução de tarifas em concessões de rodovia. O Infra em Pauta é toda segunda-feira bem cedinho, e se você quiser começar a sua semana bem informado, curte o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as notificações. Felipe, a gente começa com você, com um tema que agitou todos os grupos de WhatsApp de infraestrutura essa semana. Exato, Sebastião. Eu acho que tem algumas questões para a gente conversar. Primeiro eu vou só fazer uma breve explicação sobre o caso em si e depois a gente fala um pouquinho da repercussão. A gente está falando de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi promovida pelo Procurador-Geral da República, foi protocolada em 2003. Essa ADI ela tinha como objetivo declarar a inconstitucionalidade do artigo 27 da Lei Geral de Concessões, a 8987 de 95. O artigo 27, ele trata da transferência da concessão ou do controle acionário, estabelecendo que essas duas opções, caso implementadas sem anuência do poder concedente, implicariam na caducidade da concessão. Esse assunto está há bastante tempo, desde 2003 no STF, e o artigo vigendo há aproximadamente 26 anos, né, o que denota uma estabilidade. E acho que aí reside o grande problema, porque o voto que foi disponibilizado como minuta de voto no julgamento virtual, no plenário virtual, ele descartava a inconstitucionalidade da transferência do controle societário, mas entendia pela inconstitucionalidade da transferência da concessão. E o argumento principal seria um descumprimento do princípio da licitação, na medida em que, ao transferir a concessão, você estaria permitindo que um sujeito que não participou da licitação assumisse aquele contrato. Acho que existem argumentos aqui para se discutir, mas o grande ponto reside no problema da modulação que foi prevista pelo ministro, porque o que ele estabeleceu, né, o que ele propôs como modulação desse entendimento seria que se consideraria inconstitucional o dispositivo nessa parte da transferência da concessão, mas se daria um prazo para que o poder concedente licitasse novamente, ou seja, terminasse esses contratos e licitasse novamente no prazo de 2 anos. O que me parece, independente do mérito da discussão, um grande equívoco em função do que a gente tem como previsão de modulação, né? A modulação significa você estabelecer um período, ao se entender como inconstitucional um determinado dispositivo, se estabelece, se admite a vigência dele, a produção de efeitos durante um determinado período, e a partir do entendimento passa a viger a nova regra, né, a partir da inconstitucionalidade que se entendeu. No caso, ele fez uma mistura, né, porque ele aplicou os efeitos para o passado, mas estabeleceu apenas um prazo para adequação, causando uma grande insegurança jurídica. Existem diversos contratos, acho que talvez o mais emblemático seja o metrô, aqui o caso do metrô de São Paulo, a linha 6, em que houve a transferência da concessão, foi um processo bastante discutido, foi público, né? E acho que esse tipo me parece que acabou passando sem que se apercebesse a gravidade dos impactos, e acho que o grande problema aqui está na modulação. Em relação à transferência da concessão, de fato existem argumentos, eu sei que está todo mundo aqui com aspectos para ponderar em relação a esse voto, eu já vou abrir para vocês discutirem e a gente vai complementando o entendimento. Mas em relação à transferência da concessão, de fato existe uma certa discussão, porque existe a lógica da licitação de se determinar um sujeito a ser contratado, o princípio da pessoalidade. Então você escolhe um determinado sujeito, contrata com ele e deveria seguir até o final. Quando você permite a transferência do controle,
você continua tendo como contratado a mesma pessoa jurídica. Ao se permitir a transferência da concessão, entra um terceiro que não participou do processo. Do ponto de vista prático, a diferença é muito pequena, tem algumas questões para a gente discutir, e eu abro, Maurício, acho que já está aqui com o dedo no mudo já para colocar os seus comentários. Fica à vontade e a gente vai complementando. Eu tenho dois comentários a fazer, Filipão. Um é um desdobramento de uma coisa que você falou e outro é uma coisa nova. Primeiro, assim, essa modulação não é modulação. Porque se ele simplesmente considerasse que a lei é inconstitucional e que todas as transferências são inconstitucionais, você teria que ter um prazo para regularizar, tá? Para que a regularização, que pode ser ou voltar para o concessionário anterior, que é um negócio que não faz sentido nenhum, ou uma nova licitação, você precisaria de um prazo para fazer qualquer uma das coisas, né? Então ele dá esse prazo de 2 anos para você fazer uma licitação de concessão. É normal que você tenha que cumprir o prazo de 2 anos entre fazer todos os estudos, edital, publicar, passar pelos órgãos que tem que aprovar, etc. 2 anos é um prazo normal. Então, é uma modulação inexistente nesse caso. Uma outra coisa que eu queria comentar é que me deu muita impressão que esse foi um voto engavetado, né? Por que eu estou falando isso? Porque o voto cita doutrina antiga, né? Então dá a impressão que, na época que foi feita a ação do procurador, né, para declarar a inconstitucionalidade, o ministro ou seus assessores redigiram o voto. Por qualquer motivo, esse voto não foi trazido a plenário, foi engavetado, e de repente saiu esse voto e se colocou, né, para votação no plenário. O que eu acho que é ruim, tá? O voto tá mal aparado, né, quando você olha o voto. Agora, todo mundo sabia que havia o risco de que concessões, transferência de concessões, não transferência de controle de concessionária, todo mundo sabia que isso podia ser considerado inconstitucional. Todo mundo sabia. Eu não concordo com o entendimento do ministro, tá? Mas todo mundo sabia que havia alto risco, e, por exemplo, aos meus clientes, toda vez que alguém chega aqui perguntando se é para fazer transferência de controle de concessão, eu digo não faça, é muito perigoso. Faça transferência de controle da concessionária, né? Aí e tem um outro aspecto, e agora o segundo aspecto que não é desdobramento de coisa que você falou, que não foi obedecida a lei de introdução ao direito brasileiro, que manda que a decisão sobre esse tema, tá? Sobre esse tipo de tema, tenha uma ponderação dos seus efeitos. O ministro não faz nenhuma análise das consequências da sua decisão. Ele não faz nenhum levantamento de quantas concessões seriam atingidas, de quais concessões seriam atingidas, de quais os impactos sobre a realidade que isso teria, inclusive sobre os usuários do serviço, né? Ele não faz nenhuma análise disso. Então, é uma decisão de um ministro do Supremo, um voto do ministro do Supremo, que descumpre a lei de introdução ao direito brasileiro, né? Para mim, realmente, nesse aspecto, é lamentável. Ele tinha que saber qual o impacto dessa decisão. E o impacto, se o Supremo, se os demais ministros não mudarem essa decisão, se os demais ministros aderirem a essa decisão, é desastroso. Né? É desastroso para a linha 6 do metrô de São Paulo, né, que demorou anos para conseguir essa transferência da concessão, um projeto importantíssimo, né, um projeto a primeira concessão de metrô que transfere a construção do túnel junto com a operação e a implantação dos sistemas, né? Um projeto, se eu não me engano, valores atualizados deve estar alguma coisa em torno de 9 bilhões ou mais de investimento. Né? Mais. Passa de 15, 16 bilhões. Passa de 15, 16 bilhões, um projeto importantíssimo, né? E mais diversas concessões de saneamento no Centro-Oeste, criando instabilidade no setor de saneamento, no momento central para a gente ganhar tração para fazer os investimentos na universalização, né? Então, decisão lamentável, em minha opinião, fraca, mal aparada, mal redigida. Espero que o plenário do Supremo melhore essa decisão,
que alguém peça vista, faça um voto vista adequado. Maurício, só um complemento, acho que acabei deixando de falar. O julgamento foi interrompido, por enquanto, só 2 votos, o do próprio relator, o Toffoli, e o Alexandre de Moraes aderindo ao voto do relator, e o ministro Gilmar Mendes interrompeu o julgamento pedindo vista. Então, acho que houve uma grande mobilização, o setor inteiro se deu conta, e agora imagino que essa repercussão, né, seja levada ao conhecimento dos ministros e essa posição seja revista, ao menos para que a modulação siga o que está previsto no artigo 27 da Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade, que justamente prevê que a modulação consiste em você admitir que aquele dispositivo que se entendeu como inconstitucional, ele durante um tempo produziu efeitos e os direitos legitimamente adquiridos nesse período devem ser respeitados, exatamente conforme você ponderou o que diz a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, né? Bom dia a todos aí, e me permitem uma pergunta, na realidade, de quem é ignorante nas questões jurídicas, entre outras muitas que eu sou. Mas minha primeira pergunta é quais são as diferenças práticas e jurídicas entre a transferência da concessão e a transferência do controle acionário? Porque eu que me ponho do lado de ouvinte, que sou, como declaro, ignorante na matéria, não sei distinguir essas duas diferenças. E a outra questão é aquilo que pode ser feito para atender 2 questões que eu entendo são básicas do ponto de vista da economia, que é a possibilidade de quem está operando ter a possibilidade de sair do negócio ou de entrar em um negócio, o que lhe dá certa previsibilidade e certa liquidez a determinadas operações, em contrato de concessões que são muito longos, mas sem comprometer a capacidade e as condições técnicas com as quais se foi habilitado e se teve o direito a entrar em igualdade de condições em um processo concorrencial. Okay? Então, eu acho que essa questão, quando se fala da transferência, que eu não sei se é da concessão ou do controle acionário, você vai explicar melhor, deveria preservar a possibilidade de substituir o prestador, até mesmo em caso de falência, condições econômicas de falência ou condições econômicas desfavoráveis, mas também deveria preservar a qualidade daquele que operou nas condições nas quais ele foi escolhido. Eu vou começar respondendo a tua segunda parte da pergunta, e Maurício, fica super à vontade para ir complementando. Os requisitos são objetivamente os mesmos, tanto para a transferência do controle quanto para a transferência da concessão. E eles estão diretamente ligados às exigências que foram feitas à época da licitação. Esse entendimento ele vem sendo construído, Sebastião, e hoje até o Tribunal de Contas da União tem admitido uma flexibilização das exigências de natureza técnica, porque conforme você avança na concessão, você eventualmente não tem mais necessidade de CAPEX, por exemplo. Então, não faz sentido nenhum você exigir ali a comprovação de atestação e experiência em obra numa concessão que já não tem mais investimento relevante em obra. Mas, objetivamente, respondendo diretamente a tua pergunta, a lei de concessões ela faz referência às exigências que foram postas no edital. E aí, sobre a primeira parte da tua pergunta, a diferença do ponto de vista jurídico é que, ao permitir a transferência do controle, você mantém o mesmo concessionário. Você está mudando a composição acionária, mas a pessoa jurídica do contratado permanece sendo a mesma. Por outro lado, ao permitir a transferência da concessão, sai a pessoa jurídica da concessionária originalmente contratada e entra uma nova pessoa jurídica. Agora, eu quando estava relatando ali no início, eu fiz uma provocação, porque eu sei que do ponto de vista jurídico e legal existem diferenças relevantes, mas do ponto de vista prático, são muito similares os mecanismos, porque você tem, de qualquer forma, uma pessoa ou um grupo de pessoas jurídicas que não participou da licitação e que passa a executar o contrato. Eu acho que a principal diferença do ponto de vista prático, e isso também depende de como foi autorizada e construída a transferência da concessão, é a responsabilidade do novo concessionário em relação aos passivos no âmbito da concessão que o concessionário anterior tinha.
Na transferência, não há imediatamente uma obrigação automática de assunção desses passivos, porque é quase que uma nova contratação. Você tira um e coloca outro contratado. Ao permitir a transferência do controle, por outro lado, a relação jurídica segue sendo a mesma. Então, todos os passivos regulatórios, eventualmente acumulados pelo contratado anterior, são assumidos pelo novo controlador. Maurício, fica à vontade para complementar, mas acho que esse seria um resumo como eu imaginei. Só um pontinho, porque a gente já está apertado de tempo em relação a esse tema. Em relação aos passivos regulatórios, geralmente, o poder público exige nos documentos da transferência que o novo concessionário assuma os passivos que o outro deixou, né, que o anterior deixou. Né? O metrô foi assim, né, Maurício? Eu não vi os documentos no metrô, mas a ideia de que o poder público, quem está sentado numa agência reguladora, ou do poder concedente, vá, por conta da transferência, isentar o novo concessionário dos passivos regulatórios, né, dos passivos relativos ao contrato de concessão, é uma ideia que me parece difícil de sustentar. Então, os passivos da concessão propriamente, eu acho que eles continuam, de qualquer modo. Agora, a diferença que eu acho mais central a concessionária tem passivos trabalhistas, tem passivos tributários, tem questões, eventualmente, de compliance relativas à licitação, etc. Essas questões, quando você faz a substituição da concessionária, né, o novo concessionário não assume o passivo do anterior. Quando você tem uma troca de controle, ou seja, a concessionária não muda, aquele que passa a ser controlador da concessionária indiretamente está responsável por todos os passivos associados àquela pessoa jurídica. Né? Então, acho que, especificando melhor aí o que você falou, Felipe, acho que seria isso, da minha perspectiva. De fato, Maurício, você tem razão, até retificando aqui, o contrato de concessão segue sendo o mesmo, né? O que você troca é a pessoa jurídica, então, portanto, todos os direitos e deveres do contrato, em tese, são transferidos. E, normalmente, você tem toda a razão, isso é feito um esclarecimento muito claro no ato de transferência, para que não haja nenhuma dúvida sobre isso. Só quero falar uma coisa rapidinha aqui, eu nem posso comentar muito sobre o caso específico da linha 6, mas eu queria dizer como é difícil a vida do executivo que está aqui no Brasil tentando vender para o board dele lá fora, realizar investimentos aqui, em cima, inclusive, do que o Seba comentou antes, né? Porque o tema principal de você fazer, de usar o expediente da transferência e não da aquisição da concessão, é se livrar de potenciais sucessões que possam existir, e especialmente, vamos ser super claro aqui, no tema de compliance. Esse tema surgiu nos últimos tempos muito em função de todo o movimento que aconteceu pós-Lava Jato. A compra, a aquisição da SPE é muito mais simples, porque é óbvio que quem entrar vai ter que repactuar do ponto de vista das obrigações contratuais a entrada do contrato, seja numa modalidade ou seja em outra. O problema principal era tentar desviar deste tema especificamente. Aí você imagina o quão complexo é o sujeito ir lá no board dele, lá fora, explicar, veja bem, nós não vamos fazer um M&A tradicional que a gente vai comprar a empresa, como você faz em qualquer outro lugar, nós estamos fazendo uma transferência do contrato, porque existe esse problema de uma operação que acontece lá naquele país. Aí o sujeito convence, com muita dificuldade, sangue, suor e lágrimas, passa um tempinho, ele já fez a aquisição, fez tudo, vem uma decisão, diz o seguinte, veja bem, aquilo ali que a gente comprou, não podia ter comprado, vai relicitar. Então, na pergunta do Seba sobre a questão da liquidez e da possibilidade do cara ter alguma previsibilidade, a gente volta a reafirmar a famosa frase que o Brasil é o lugar onde o passado é incerto, né? Assim, é difícil, a gente já tem tanta incerteza e risco sobre o futuro, mas a gente fica a toda hora adicionando novas complexidades de risco e incerteza sobre o tema. É muito dura mesmo a vida do executivo que está querendo trazer investimento para cá e trabalha numa empresa estrangeira. O próximo tema é os resultados da revisão ordinária, extraordinária e reajuste das tarifas de pedágio das concessões da BR-116 e BR-324 operadas pela Via Bahia.
A diretoria colegiada da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, aprovou na reunião de diretoria do dia 10 de agosto os resultados da 10ª revisão ordinária, 13ª revisão extraordinária e reajuste das tarifas básicas de pedágio de esses trechos da concessão. Segundo os comunicados oficiais da agência, o desconto médio para 7 praças de pedágio é de 14,83%, que se aplica sobre a tarifa básica. Essa alteração é o resultado de 3 movimentações tarifárias, tá? Resultado do reajuste, da revisão e do processo de arredondamento, como se chama. Aquilo que é o reajuste da tarifa de pedágio é o reajuste anual que se faz para incorporar a variação da inflação, que no caso dos contratos é o índice nacional do preço ao consumidor, e que pelos números que foram divulgados na mídia, isso tinha um impacto positivo da ordem de quase 4%, 3,92% mais exatamente. Mas além do reajuste tarifário que era positivo, e nessa movimentação tarifária também se incorpora o resultado da revisão ordinária, que no caso desses contratos acontece anualmente e que tem o objetivo de incorporar a parcela de receitas extraordinárias que foi oferida ao ano anterior, e o que faz é uma correção do valor presente líquido residual dessas receitas extraordinárias e calcula seu impacto sobre a tarifa. E além do reajuste da revisão ordinária, se teve a revisão extraordinária, que conforme as cláusulas do contrato, busca restabelecer as condições de reequilíbrio econômico-financeiro e que faz a mensuração daqueles riscos que são alocados ao poder concedente ou ao concessionário de descumprimento de alguma cláusula do contrato. E, no caso, pelo que foi também comunicado na imprensa, a revisão extraordinária desse contrato teve um impacto negativo pelo fato da não cumprimento de algumas das cláusulas contratuais, entre essas a agência cita a falta de manutenção do pavimento. Feito esse cálculo desses 3 componentes, do reajuste anual, da revisão ordinária e da revisão extraordinária, depois se tem um processo que se chama de arredondamento tarifário, que é para facilitar a fluidez do tráfego nas praças de pedágio, onde a tarifa ela deve ser um múltiplo de 10 centavos. Então, como resultado de todas essas 3 contas, resultou uma redução da tarifa média de pedágio de 14%, onde basicamente a redução advém do resultado da revisão extraordinária e, no entendimento da agência, do não cumprimento de algumas cláusulas contratuais, e em particular da falta de manutenção da pavimentação. Tudo a memória de cálculos e as notas técnicas, ao menos eu não as identifiquei, não estavam disponibilizadas. A decisão da agência foi comentada nas redes sociais pelo próprio ministro de Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, onde ele sinaliza de que a agência fez aquela redução pelo não cumprimento das obrigações de contrato, ressalta a importância de fortalecer a regulação, de levar em consideração a qualidade do serviço, lembrando que o ministro tem sido bastante crítico às condições de manutenção de essas rodovias. E, por outro lado, a Via Bahia, segundo o que tem notificado na imprensa, entende que esse resultado vai enfraquecer ainda mais a capacidade financeira para os investimentos na rodovia e que ainda há um caminho a percorrer na via administrativa e judicial do entendimento de quão cabível é aquele valor estabelecido pela ANTT. Eu queria só fazer um comentário. Em 2012, 2013, o ministro do Transporte era o César Borges. Eu me lembro de uma reunião sobre outros assuntos, eu estava numa reunião sobre outros assuntos do Ministério, e os técnicos envolvidos, que eu não vou mencionar o nome, começaram a me fazer perguntas, né, sobre a possibilidade de intervenção na concessão de rodovia, e
a possibilidade de caducidade e mudança, e, portanto, realização de uma nova licitação. Tá? Isso é 2012, 2013, por ali. Depois, eu perguntei por que estavam fazendo aquelas perguntas, me pediram, assim, prazos, quais seriam os prazos para fazer uma caducidade, etc, etc. E eles estavam, o desconforto que estava levando aqueles agentes públicos a pensarem no tema, já era um desconforto com essa concessão. Tá? Então, na época, me pareceu que não se tomou nenhuma atitude, porque tinha um problema de cronograma político. Né? Se o governo tomasse ali uma atitude, a tendência, né, no primeiro momento, é a rodovia piorar, até que você consiga fazer, ou o DENIT assumir e fazer obras, ou você fazer uma nova licitação. E aí, quando faziam ali as contas do cronograma, a situação ia piorar, ia chegar na eleição com a situação muito pior, e, portanto, isso aparentemente, eu não tenho certeza, mas aparentemente isso influenciou a decisão de não fazer nada mais ostensivo contra essa concessão. Né? E agora, o ministro Tarcísio está bastante decidido a tomar uma decisão e estão documentando e redocumentando descumprimentos do contrato. Né? Então, eu acho que é uma coisa para a gente ficar atento, vamos ver o que é que vai acontecer, quais são os próximos passos, né? E se a concessionária vai reagir tentando fazer algum tipo de cura, de processo de busca do cumprimento das obrigações descumpridas que se alega que foi descumpridas até aqui. Maurício, numa entrevista recente, numa audiência, na verdade, na Câmara, o ministro Tarcísio informou que existe um processo de intervenção em estudo avançado, a caducidade já está sendo instruída, né, tem um processo de caducidade em andamento e diversas ações judiciais e arbitrais em curso, né, diversos procedimentos arbitrais em curso também. Segundo ele, eu não conheço os procedimentos. O tema que eu queria conversar com vocês hoje é o tema de uma confirmação pelo STF de uma liminar emitida pelo ministro Marco Aurélio, há mais ou menos 2 anos atrás, dando limites ao TCU em relação à modificação de valor de pedágio de uma concessão de rodovia. Deixa eu explicar um pouquinho o caso para a nossa audiência saber de que é que a gente está falando. A gente está falando da concessão da Concepa, né? Que é uma concessão que já terminou, né? Na época estava no final do prazo do contrato, a concessão da rodovia que os gaúchos apelidam de Freeway, é a concessão que liga a cidade de Porto Alegre ao litoral, né? Do trecho de Osório a Porto Alegre, né? É uma rodovia muito importante e no final de semana é muito utilizada pelos gaúchos para irem à praia, né? O contrato de concessão é da década de 90, ganhou o Grupo Triunfo. Esse contrato estava terminava em 2017, se eu não me engano, princípio de 2017 ele terminava. Foi feito, a NTT não conseguiu preparar a nova licitação a tempo, né, do término do contrato. Foi feito um aditivo a esse contrato, que reduzia o pedágio de forma relevante, porque ali a ideia era que a concessionária continuasse operando, né, sem fazer novos investimentos, até que a nova licitação ocorresse, o novo concessionário assumisse. Então a NTT fez um aditivo que aumentou o prazo, né, e reduziu o pedágio, porque já não tinha mais ali naquele pedágio, não contemplava investimentos na rodovia, apenas os custos de operação. Caiu o pedágio em torno de 50%, caiu o pedágio ao concessionário em torno de 50%. Mas a NTT fez ali um sistema, que é um sistema muito interessante, para que não tivesse uma queda do pedágio para o usuário, né, que levasse depois, quando fosse feita a nova concessão, a ter novamente um desgaste para subir de novo, eventualmente, o pedágio, porque teriam novos investimentos incluídos no novo contrato.
O que a NTT fez foi um sistema do que se chama tecnicamente, né, de tarifa técnica. Então ele diz assim, olha, Concepa, continue cobrando a mesma tarifa do usuário, mas você só vai se apropriar de 50% dessa tarifa. Os outros 50% vão para uma conta, né, que a NTT vai gerir essa conta, né, vai ser gerida a ordem da NTT, para fazer investimentos. Se a gente achar que é necessário fazer algum investimento, autorizar a Concepa, esses valores são usados para pagar esses investimentos, ou, caso não seja necessário usar esses valores são usados para o contrato seguinte, né? Então a NTT fez esse desenho no aditivo, que eu acho que é um desenho interessante, faz todo sentido, né? Você não ficar aumentando e subindo tarifa de pedágio em prazos relativamente curtos. E aí o que é que o TCU fez? O TCU considerou, primeiro, que o valor do pedágio ao concessionário, né, o valor da tarifa técnica, né, que é o concessionário, que era mais ou menos 50% do pedágio que estava vigente, que esse valor estava superestimado, tá? O TCU achou isso, fez seus cálculos, disse que o valor era muito menor e determinou que em 10 dias a agência descesse o valor do pedágio para aquele valor que o TCU considerou o valor correto, tá? Qual foi o impacto? Não. E considerou ilegal, sem base legal, o sistema que a NTT montou de ter uma conta, né, onde ficavam os valores excedentes a essa tarifa que se destinava ao concessionário, né, que era, como eu falei, metade mais ou menos do valor da tarifa ia para essa conta, que seria gerida à ordem da NTT. O TCU considerou isso sem base legal, tá? Deu ordem na NTT para descer o pedágio em 10 dias, sem facultar a Concepa manifestação, acesso aos documentos, né, dos cálculos que o TCU fez, e manifestação prévia antes de descer o valor do pedágio à Concepa, né, o pedágio à Concepa. O que é que aconteceu? O valor que o TCU calculou era tão baixo que a Concepa achava que ela estava pagando para cuidar da rodovia. A Concepa desistiu do contrato. Desistiu. Então, a rodovia passou de volta para o DENIT, sem nenhuma preparação, naquela época, sem nenhuma capacidade orçamentária, né, para lidar com a rodovia, sem nenhuma preparação, teve que voltar para o DENIT, porque a Concepa disse, olha, com esse valor do TCU não dá para pagar a conta, por que é que eu vou ficar operando a rodovia? Já acabou meu contrato, por que é que eu vou ficar operando a rodovia que me dá prejuízo? Né? Não faz nenhum sentido. Então, esse é o efeito da decisão do TCU, tá? Que a gente nunca aloca esses efeitos ao controlador, mas aqui foi o TCU responsável por deixar a rodovia degradando, né, por falta de ter um concessionário cuidando da rodovia. Esse é o efeito direto da atuação do TCU. Aí o que a Concepa fez? A Concepa foi no Supremo, entrou com uma ação, alegando que não tinha sido lhe dado o direito de manifestação e pediu uma decisão para anular, né, a decisão dada pelo TCU. O ministro Marco Aurélio deu uma liminar a favor da Concepa. A Concepa já tinha desistido quando isso aconteceu. A Concepa já estava em processo de desistência da operação da rodovia. E essa liminar veio para julgamento este ano. O ministro Marco Aurélio trouxe o processo com um voto, que é um voto muito interessante, porque finalmente se enfrentava, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, finalmente se enfrentava o problema dos limites de poder do TCU em relação a decisões cautelares, né? Que é um problema assim, que ninguém tem dúvida mais, especialistas todos dizem que o TCU tem uma postura interventiva, que ele vai muito além das suas competências constitucionais, particularmente em relação a decisões cautelares. Ninguém tem dúvida disso, só o próprio TCU que tem dúvida hoje em dia disso.
Mas o Supremo, várias vezes, evita esse tema, contorna esse tema, e, finalmente, o ministro Marco Aurélio tinha enfrentado o tema, e ele diz com todas as letras que a atuação interventiva do TCU está desconsiderando a competência do judiciário, né? Ele diz assim, eu vou citar agora um trecho que o ministro fala, né, que o ministro Marco Aurélio fala: o primado do judiciário merece ser respeitado, sendo que o órgão de contas da União, embora possua na nomenclatura o vocábulo tribunal, não integra o poder judiciário, né? No que, repita-se mais uma vez, órgão administrativo simplesmente auxiliar do legislativo. Diz que o TCU, portanto, está desrespeitando a competência do judiciário de revisão dos atos da agência, e que o TCU, como é um órgão administrativo, não tem competência de supervisão superior à competência da agência. Ele não pode, portanto, desconsiderar ou revisar as decisões da agência. Era uma decisão, em minha opinião, corretíssima do ministro Marco Aurélio. Bom, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu vista naquela época, no princípio desse ano, que foi em março, abril, pediu vista e aí trouxe de volta o tema ao plenário agora no dia 3. Né? A decisão ainda não está disponível, a gente viu apenas o vídeo, foi disponibilizado apenas o vídeo da turma, né? da discussão na turma. E aí tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que a Concepa continua ganhando, foi confirmada a liminar do ministro Marco Aurélio, mas por uma razão específica, pelo desrespeito ao devido processo legal, por não ter se dado à Concepa o direito de se pronunciar, né, sobre a redução do pedágio. Tá? Então, foi mantida a liminar com o voto de vista do ministro Alexandre de Moraes, ao qual os demais ministros da turma aderiram. Né? Então, essa é a boa notícia. A má notícia é que o ministro Alexandre de Moraes desconsiderou os argumentos do ministro Marco Aurélio em relação à falta de competência do TCU. O ministro Alexandre de Moraes considerou que o TCU tem, sim, competência para fazer o que fez, para reduzir a tarifa de pedágio, para rever decisões regulatórias da NTT. Então, essa notícia. Eu não sei se o Felipe, se o Sebastião, se o Gabriel tem comentários sobre isso. Maurício, acho que você toca num ponto, né? A gente já falou diversas vezes aqui sobre a questão do TCU extrapolar as suas competências, né? Acho que o nosso TCU foi criado e inspirado na lógica do direito francês, em que você tem um tribunal com capacidade de dizer o direito sobre questões da administração pública. Mas no momento em que isso foi incorporado, e mais do que na lei, porque a lei, de fato, estabelece, a Constituição estabelece esses contornos que hoje se combate, mas parece que esse espírito e essa intenção de extrapolar, ela está sempre olhando para outras referências, né, externas, e que tem uma outra lógica na sua base. E aí toda hora a gente está enfrentando aqui essas questões em que ora o TCU age como se judiciário fosse, ora o TCU age como se a administração fosse. E aí, né, quem controla o TCU quando o judiciário acaba se acanhando e deixa de estabelecer esses limites, né? É realmente um ponto muito preocupante. Bom, esse foi o Infra em Pauta de hoje. Agradeço a todos que ficaram aqui com a gente acompanhando o debate. Gostando, não esqueçam, por favor, de curtir o canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast, assim vocês conseguem receber as notificações. Muito obrigado a todos, uma ótima semana.